Será que o arrebatamento poderia acontecer nesse exato momento? E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruno Felipe e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenhas Cristãs. E nessa resenha de hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouco sobre o livro A Vinda do Senhor, do Charles Henry Mackintosh, publicado pela editora Boa Semente. No livro A Vinda do Senhor, o Mackintosh ele resolveu escrever um livro sobre a diferença entre a vinda do Senhor para a sua igreja e o dia do Senhor, que é a volta de Cristo para o mundo. E ele vai usar muitos argumentos a favor do arrebatamento antes da tribulação. E ele vai provar que esta não é uma doutrina recente, inventada no século XVII ou no século XVIII, e sim uma doutrina com amplas bases bíblicas e também aceita hoje por muitos teólogos de grande calibre. E o primeiro argumento que o Mackintosh vai usar é que lá no livro de Atos, capítulo 1, diz que assim como dentre vós Cristo subiu aos céus, desta mesma maneira ele voltará para nós. Ou seja, o termo assim como, ele denota a ideia de que, da mesma maneira que Cristo subiu, visível somente para a igreja e invisível para o mundo, dessa mesma forma, Cristo também voltará, visível apenas para a igreja e invisível ao mundo. Esse seria o que nós hoje chamamos de arrebatamento secreto. E em seguida ele virá para o mundo e para julgá-lo. Então esse é o primeiro e um dos mais básicos fundamentos do arrebatamento antes da tribulação, ou arrebatamento apenas visível para a igreja. Outro argumento muito bom também é o termo ira futura, que está lá na carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 ao 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse termo ira futura, segundo o Mackintosh e também outros grandes teólogos, denota a ideia do período de 7 anos de tribulação. E esse termo ira futura ele também é usado no Antigo Testamento em alguns sinônimos, como o dia do Senhor, ou também a tribulação de Jacó, e muitos outros termos que retratam a ideia de período de ira que exclui a igreja de Cristo. Outro fato também muito interessante está lá na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, onde Paulo explica que os tessalonicenses não deveriam ficar tristes pelos mortos. E por que ele disse isso? É muito simples. A igreja de Tessalonicenses, eles ansiavam pela volta de Cristo, para que os seus irmãos em Cristo vissem Cristo voltando para eles. Porém, alguns irmãos em Cristo, ou até alguns parentes, morreram antes da volta de Cristo. Então eles ficaram tristes porque os seus amigos, irmãos e parentes não veriam Cristo voltar. Então Paulo diz para os Tessalonicenses que eles não deveriam ficar tristes, porque no dia do arrebatamento, em primeiro lugar, ressuscitarão aqueles que morreram em Cristo para serem glorificados. E logo depois dos mortos, que ele chama de primeira ressurreição, seriam arrebatados também os vivos que não morreram. Ele diz da seguinte maneira: não sejam ignorantes quanto aos que dormem, como os que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, estão mortos, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo pede aos Tessalonicenses que eles se consolem uns aos outros com essa palavra, de que no dia da vinda do Senhor, primeiro serão ressuscitados aqueles que já morreram em Cristo, e depois dessa primeira ressurreição virá o arrebatamento dos que não morreram, mas que estiverem vivos durante o dia do arrebatamento. Nós chamamos isso de primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos, junto com o arrebatamento. Aí sim começa o período de tribulação, depois vem o milênio, e no final vem a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos que morreram sem Cristo, que será a ressurreição para o lago do fogo. Então Paulo ele pede aos Tessalonicenses que eles se consolem com essa palavra,
Agora, suponhamos que o arrebatamento vai ser depois da tribulação e que muitos crentes salvos hoje morrerão na tribulação. Como é que Paulo pediria a alguém para consolar um ao outro com essa palavra? Sendo que vocês vão morrer na tribulação, vão ser apanhados, vão sofrer, vão ser escorraçados pelos ímpios. Como que alguém consolaria alguém com essas palavras? Não tem como. Então Paulo deixa claro, a vinda do Senhor não ocorreu ainda, mas quando ocorrer, não se preocupem. Primeiro ressuscitarão os mortos em Cristo e depois os vivos serão arrebatados. Outro fator muito interessante também é a diferença entre o termo a vinda do Senhor e o dia do Senhor. São termos que parecem iguais, mas que denotam ideias diferentes. A vinda do Senhor é a sua vinda para a igreja, para o arrebatamento. Já o dia do Senhor é o dia de juízo para o mundo e para Israel, que tem que prestar contas a Deus ainda por não terem aceitado o verdadeiro Messias. Então há uma diferença entre a vinda dele para a igreja e a vinda para o mundo e Israel. Não são duas vindas, é apenas uma vinda, porém em duas fases diferentes. Outro fator também muito interessante que eu não poderia deixar de fora é que Paulo fala que quando Cristo se manifestar em glória, nós também nos manifestaremos com Ele. Ou seja, quando Cristo aparecer visivelmente para o mundo, nós, os santos, também apareceremos em glória com Ele. Para que Cristo apareça visível para o mundo, nós já temos que ter sido retirados da terra antes desse evento, porque é só assim que nós podemos voltar com Cristo para a terra. Então há uma distinção clara entre aqueles que morrem antes da vinda dele para o mundo, que são glorificados, santificados, e aqueles que ficam na terra para o dia do Senhor e o juízo. E o último fator que eu queria compartilhar com vocês hoje é o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24 e 25. Lá, se você perceber, há alguns detalhes que retratam a ideia de que o sermão não foi destinado para a igreja do Novo Testamento, justamente porque naquele momento não havia ainda igreja do Novo Testamento. Então aquele sermão escatológico, ele foi direcionado para o povo judeu. E como que nós sabemos isso? É porque quando Jesus fala para eles atentarem para os sinais e que eles esperassem que aqueles eventos não ocorressem no inverno nem no sábado, aquilo denota a ideia de que aquele evento teria uma importância para Israel e não para a igreja. Por que Jesus pediria que a igreja se importasse com que aquele evento não ocorresse no sábado, uma vez que o sábado não é um dia sagrado para nós, e sim para os judeus? Então, eu poderia falar muito mais, porém, em Mateus 24 e 25, nós vemos alguns detalhes específicos que retratam, que ilustram que aquele sermão ele foi direcionado para um público mais judeu e não para a igreja do Novo Testamento que abandonou a lei de Moisés. Então, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!